Ouvintes da Rádio Claretiano FM, você que nos acompanha neste canal, estou aqui em frente ao Claretiano Centro Universitário com a Luciana Lazar, que é secretária de Saúde, para trazer detalhes sobre o boletim de hoje, já que hoje não teve a live, né, Luciana? Tudo bem? Rodrigo, tudo bem? Boa noite, né, a todos que estão aqui agora nos ouvindo. Na verdade, hoje eu não consegui fazer a live porque nós fomos chamados, eu e o Dr. Antônio Marcos, da Santa Casa, de forma urgente, né, no DRS de Ribeirão, para falar sobre a situação da região, né? Então a gente já tem vários locais que estão aí com 100% de leitos utilizados. Já tivemos 2 mortes de pacientes que não tiveram, na referência que eles vão, não tinha vagas, então eles morreram. Já é preocupante. Já é muito preocupante, né? Então a gente teve 2 casos de pacientes da região, não da nossa região do Vale das Cachoeiras, mas da outra região que passaram mal, precisavam de um socorro e não tinha leito de UTI para poder atendê-los. Então é muito preocupante. Nesse momento, hoje é o dia que faz a medição do Plano São Paulo. Então, no dia de hoje, os dados que a gente tem, amanhã o governador explica, né, para onde vão as regiões. É adiantado, mas provavelmente, né, 99,9% nós vamos continuar na zona vermelha. Então, Franca também vai para a zona vermelha, né? Então nós vamos ter toda essa região aqui na zona vermelha. Isso poderia mudar a partir do dia 28? Poderia mudar a partir de segunda-feira. De segunda-feira? Segunda-feira. Então vamos supor que os nossos números estivessem bons, ele mede na quarta, ele avisa na quinta e a partir da segunda começa. Porém, o que acontece? Hoje a região tem mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI, né? E leitos de enfermaria, que até então não tinha. Aqui em Batatais, nós temos um paciente internado na UTI, né? Mas a enfermaria está lotada de suspeitos. Tá. Então, graças a Deus que a gente faz um trabalho muito rápido da questão do exame, tira o exame, colhe o exame de manhã, à noite a gente já sabe se o paciente o suspeito é positivo ou não. Então, isso ajuda bastante a rodar esses leitos. Porém, nos preocupa muito, né, toda essa situação. Hoje foi liberado um estudo pelo COSENS, né, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Foi feito um estudo que fala que nós vamos continuar ascendentes, né, quer dizer, tendo mais casos todos os dias até na primeira quinzena de julho. De julho? De julho. O nosso pico, pelos estudos, o dia de maior número de contaminados é dia 12 de julho. E aí, a partir daí, a gente começa a descer a nossa curva, ficar descendente, né? Tendo menos casos, menos pessoas internadas. E em agosto a gente começa a ter um refresco aqui na região. Então, esse momento, só para as pessoas entenderem, né, aquilo que elas viram na televisão, no jornal, né, que estava acontecendo em São Paulo, nesse momento está acontecendo aqui. Tá? Então, aquela mesma coisa que eles viveram na capital, agora a capital está mais tranquila e nós estamos no olho do furacão, né? Já teve, inclusive, várias matérias que saíram hoje, de cientistas, de estudiosos, falando que nesse momento a região que mais preocupa é a região de Ribeirão Preto. Batatais, está preparada, Luciana? Olha, Rodrigo, a gente está com uma equipe forte, né? Nós precisamos da colaboração de todos, nós precisamos da ajuda de todos, porque nós sozinhos não vamos conseguir fazer nada, né? A Santa Casa também, com o pessoal da equipe da ala Covid, nós estamos preparados para atender da melhor forma possível. Porém, a população tem que entender que se a gente tiver mais casos do que o número de leitos que a gente tem, pode alguém também vir a precisar do leito e não ter. Porque nós temos uma segunda referência, que é Ribeirão. Mas Ribeirão está lotado de casos. Será que vai ter? Essa a sua fala é a mais preocupante. Pode ser que não tenha leito, né?
Com certeza. Porque que acontece, Rodrigo? As pessoas estão, assim, não estão pensando no bem maior que a gente tem, que é a vida. Né? Então, olha, a pandemia vai passar, nós vamos poder nos reunir, nós vamos poder fazer churrasco, nós vamos poder pinar pipa, mas nesse momento não é possível. Por quê? Quanto mais aglomeração tiver, mais casos nós vamos ter. Então, numa festa, a pessoa faz uma festa de casamento, vão lá 50, 60 pessoas. Se uma tiver, ela pode passar para mais 3, essas 3 para mais 6 e daí vai. E aí, o que nós vamos fazer se nós temos 10 leitos e aparecerem, por exemplo, igual aconteceu hoje em Jaboticabal, que na clínica de hemodiálise, 7 pacientes testaram positivo. Na clínica? Na clínica. E se esses 7 pacientes tiverem que ir para UTI? Que são pessoas debilitadas e tal. Pronto, acabou, ele não tem mais nenhum leito, né? Então, até hoje, a gente está muito bem, a gente não está tendo casos, não estava tendo casos para UTI, já temos um caso na UTI, né? Estamos conseguindo fazer essa rotatividade dos leitos, porém, nos preocupa muito o momento que está acontecendo aqui. E nós temos que lembrar que nós temos várias pessoas que vão trabalhar em Ribeirão e voltam, né? Temos profissionais de saúde, tem muitos profissionais de saúde adoecendo, né? Então, a gente precisa que a população entenda isso, né? Que nós vamos fazer tudo possível para preservar a vida. Sandra, por que acontece esse relaxamento? Não consigo compreender. Você consegue compreender a situação difícil, complicada que a gente vive? As pessoas estão fazendo como se não estivesse acontecendo nada. Olha, Rodrigo... Você que está aí na linha de frente... eu entendo assim, é muito tempo já, né, da questão de isolamento, são 3 meses, já vão aí, foi 14 de março, 15 de março, sim, né, abril, maio, junho, ó, são mais de 3 meses. Eu entendo que as pessoas estão ansiosas para poder sair para a rua, para poder, né, ir no comércio, para poder festejar, eu entendo isso. Só que a gente tem que entender que isso pode trazer um risco muito grande para todos. Por quê? Se eu sou jovem, né? Então a gente tem visto muitos jovens se reunindo no IP, no Valenciano, né? Soltando pipa, colocando alto som. Esse jovem, para ele, se ele pegar, pode ser que ele não tenha nada. Porque o que a gente tem mais visto são pessoas com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, dores no corpo, nas costas. Sim. E a maioria das vezes nem febre não tem, né? Porém, essa pessoa, ela vai chegar na casa dela e ela vai ter um pai, ela vai ter uma mãe idosa, ela vai ter um avô, uma avó, né? E eu acho muito triste a gente pensar que pode ir parar numa UTI um parente nosso porque a culpa foi nossa. Porque nós fomos muito expostos. Então... as pessoas têm que entender que, por exemplo, o supermercado é essencial? Mas não é para mim ir lá toda hora. Não é para mim ir com a minha família inteira igual está acontecendo. Aí o guarda não deixa entrar, entra um de cada vez e se encontra lá dentro. Qual que é o objetivo disso? Tá, uma medida importante foi o fechamento do estacionamento no lago a partir de sexta-feira, né? Sim. Por que a gente teve que fazer isso, Rodrigo? Porque nós precisamos ter ações que diminuam os danos para a população. E se as pessoas não estão entendendo que não é momento para fazer isso, então nós, enquanto poder público, o prefeito, o COI, né, tem que ir lá e tomar uma medida, né? Olha, qual que é a medida? O que dá para a gente fazer é isso, né? Ah, mas e se eu for caminhar, onde que eu vou pôr meu carro? Gente, vai caminhar a pé, né? Olha, como que a gente vai fazer? Não vai no lago, não faça aglomeração no lago, não é momento para isso. Não faça aglomeração na cachoeira, né? Não é momento para isso. Nós estamos muito preocupados, a população tem que se preocupar, sim, porque nós estamos começando a pior fase da pandemia, que é de hoje até 15 de julho, praticamente aí 18, 19 dias, é o pior momento da pandemia. E se a gente não se conscientizar, muitas mortes vão acontecer. Então, aquela expectativa, inclusive dos comerciantes, de um possível relaxamento para uma outra fase, possivelmente não irá acontecer, Luciana. Rodrigo, pelos números que a gente tem até hoje, a hora que eu saí da reunião, às 5 e pouco da tarde,
os números mostram que a gente continua na zona vermelha. Tá. E aí a região de Franca que estava no laranja também vai para... A Franca volta para vermelha. Para vermelha. Isso. Tá. Hoje, inclusive, nós tivemos a informação que poderá voltar às aulas, né, no dia 8 de setembro. Né? Mas medidas serão restritivas, 35% apenas. Como você vê isso? Olha, Rodrigo, eu acho que em algum momento tem que voltar, né? Se a gente pensar naquele estudo que eu falei, que a gente começa em agosto a sair da pandemia, sim, então a gente ainda tem um tempo, né, que é até 8 de setembro, para poder se organizar e ver se isso aconteceu mesmo. O que a gente tem visto? Que as escolas já estão se organizando. Então, não vai poder ser todos os alunos juntos na sala, isso, fica um pouco de aluno em casa, assistindo a aula em casa e os outros na sala, né? Vai ter a questão do álcool gel, vai ter várias questões, né? Do recreio, do bebedouro, são muitas questões, mas que eu percebo que as escolas já estão mudando. Por quê? Porque isso não vai ser agora só. Até o final do ano e até inventar uma vacina e a vacina dar certo, nós vamos ter que viver igual a gente está vivendo, né? O que vai mudar é que quando a gente estiver numa situação mais confortável, a gente vai poder voltar as coisas devagar. Então, por exemplo, se a gente vai viver a maior dificuldade nesse momento, nós vamos ter que nos organizar, tanto na parte do comércio. O comércio tem que entender o seguinte, Rodrigo, não é por causa do comércio que está fazendo, é por causa das pessoas. Porque as pessoas não entendem e elas querem ir para a rua. Então você tem que diminuir a chance da pessoa ir para a rua, né? Por isso que você fecha o comércio. Então é muito importante as pessoas entenderem e também colaborarem com o comércio. Porque se todo mundo colaborar e não ficar fazendo aglomeração, não ficar fazendo festa, o que vai acontecer? Logo a gente sai dessa fase vermelha, a gente diminui as pessoas internadas, diminui as pessoas em UTI e aí a gente deixa as pessoas trabalharem, porque é muito importante também as pessoas trabalharem, elas precisam disso para sobreviver. Tá, para finalizar, nós tivemos um caso de uma agência bancária, né, com um suspeito. Quais são as informações sobre isso? Então, Rodrigo, na verdade, eles têm uma funcionária positiva. Qual é o banco? É o Banco Bradesco. Bradesco. Que estava de férias, voltou já no outro dia, já passou mal, já foi embora. Hoje a gente fez uma reunião com eles, explicando para os funcionários como que é o procedimento. Porém, agora à tarde, o responsável pelo Bradesco aqui, o gerente, ele nos ligou informando que o Banco Bradesco tem um protocolo, e esse protocolo, muito responsável inclusive, né, ele fecha um dia o banco, faz uma desinfecção geral. Isso vai acontecer nessa quinta-feira, Isso. Faz uma desinfecção geral, na sexta ele volta a abrir. Porém, esses funcionários que estavam lá no banco ficam 14 dias em casa, né? E vem uma turma nova atender até eles voltarem. Então, assim, tudo isso eu achei muito... uma questão muito de proteção deles mesmos com os funcionários. É diferente do que a gente tem visto em uma outra agência. Isso. Né? E na verdade, olha o que eles fizeram. Eles vão fechar o banco um dia só, no outro já vai estar aberto, com todas as medidas de proteção e tudo isso. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de que todo mundo faça a sua parte. Porque se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue sair da pandemia. Luciana, muito obrigado. Você que está chegando agora de Ribeirão Preto, é uma reunião importante, as pessoas estão preocupadas, né? Em a relação da região. Muito obrigado. Viu? Rodrigo, eu que te agradeço a oportunidade, já que eu não pude fazer a live hoje, né? Eu sei que muitas pessoas nos acompanham pela live para saber como estão os casos, né? Vamos com os casos de hoje, né? Para saber como estão os casos, então é uma oportunidade também de eu não deixar o pessoal sem ouvir, né, o boletim epidemiológico. A gente aumentou 5 casos de ontem para hoje, então mostra que essa curva está crescente mesmo. Nós temos feito muita testagem. Qual o total hoje de casos? 85. 85. Tá? Nós estamos com 3 pacientes internados, porque já internou outro agora à tarde.
No boletim vai constar 2, mas eu já estou dando uma informação mais atualizada, porque foi das 4 horas da tarde. E agora à noite vão sair vários resultados de exame, né? Que a gente todos os dias manda aí 5, 6, 7 exames para serem feitos no Hemocentro em Ribeirão. Então é muito importante, eu quero dar um recadinho agora, né? Se você tem mãe, pai em casa, né, que são pessoas do grupo de risco, ou qualquer outra pessoa na sua casa que começar a ter febre, começar a achar que está com falta de ar, não deixe para depois. Vá até a unidade mais próxima de sua casa, vá até a UPA, eles estão preparados para atender, né? O mais importante agora é a gente socorrer o mais rápido possível, porque aí você vai ser avaliado, vai ser acompanhado e não chegar a ter que ir para uma UTI. Isso que é mais importante. Ok, obrigado e uma boa noite. Obrigado vocês.